Vamos seguindo essa série de estudos sobre seitas e heresias. Hoje nós vamos falar da Igreja Adventista, mas antes eu quero só lembrá-los do que aconteceu nessa semana. E aí nós precisamos ver a importância da Igreja de Cristo se utilizar da palavra de Deus para fundamentar as suas doutrinas, os seus ensinamentos. E mais ainda, fundamentar dentro da palavra de uma forma correta, de acordo com o que realmente Deus quis falar. E nós vimos nessa semana o Papa atual, ele falando uma coisa muito interessante. Ele dizendo que Maria não é corredentora. Eu fui católico. Fui católico. E a gente sabe o valor que Maria tem dentro da Igreja Católica e para os católicos. E nós cremos em Maria. Mais do que os católicos, porque nós cremos de acordo com as Escrituras. Então, realmente, ela não é corredentora. Existe um Redentor, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ela não é intercessora, porque existe um só intercessor, que é Jesus Cristo. Mas quando eu não baseio os meus ensinamentos nas Escrituras Sagradas, eu corro o risco de daqui a algum tempo eu falar, não é bem isso que eu disse. O problema é que para a Igreja Católica o Papa é infalível. Quando ele fala em cátedra, né? Então, o que o Papa falar, o que ele decretar, está decretado. É como se fosse a voz de Deus, como se fosse um apóstolo falando. A questão é que daí essa infalibilidade vem à tona agora, porque se o Papa no passado falou que Maria era corredentora, e agora o Papa diz que Maria não é corredentora, isso significa que não existe infalibilidade papal. E essa doutrina que é tão específica da Igreja Católica cai por terra também. Não há infalibilidade humana. Nós somos sujeitos a falhas. E se um dia acontecer de algum de nós falhar aqui, pode ter certeza que nós vamos pedir perdão. Nós vamos falar, eu falei uma coisa que não estava de acordo. Eu quero pedir perdão. Agora, se eu falar que eu sou infalível, aí vai ser complicado para corrigir isso. Então, não existe infalibilidade humana. E hoje, nós vamos falar de uma seita. E todas as seitas, nós já vimos que elas têm alguns problemas, né? Ou algumas coisas que caracterizam a seita. E uma delas é justamente as doutrinas centrais serem alteradas. Então, nós vamos ver, vamos estudar um pouquinho sobre Adventista. Não vai ser um estudo tão profundo, porque não dá tempo para fazer isso, né? Mas você pode buscar documentos e estudar também. Então, vamos abrir a palavra de Deus em Hebreus 4, 9 a 11. Hebreus 4, 9 a 11. Antes dessa leitura, deixa eu conversar com vocês. Quando a gente fala de Igreja Adventista do Sétimo Dia, o que vem à mente de vocês? Sábado. Sábado. Então, vamos lá. E nós vamos ver hoje que o problema dessa seita não é o sábado em si. Tem outras coisas complicadas. Até porque guardar o sábado tem problema. Se você quiser guardar o sábado, dedicar o dia de sábado para você se aproximar de Deus, orar, fazer leitura bíblica, não tem problema. É uma coisa boa. A questão é atrelar o sábado à salvação ou à fidelidade a Deus, né? Então vamos lá. Hebreus 4, 9 a 11. Portanto, resta um repouso sabático para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus descansou das suas. Portanto, esforcemo-nos por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo aquele exemplo de desobediência. O que o autor de Hebreus está dizendo aqui? Que Deus descansou no sétimo dia, que Jesus fez sua obra e descansou, está no lugar de descanso, e que é para nós entrarmos nesse descanso, ou seja, vida eterna, repouso eterno. Esse é o nosso descanso. Então, para nós,
cristãos, o nosso descanso real é vida eterna. E Jesus, Ele é o nosso Senhor, é nele que nós encontramos o descanso para as nossas almas. Então, quando a gente fala de sábado, Jesus, Ele é o nosso sábado, Ele é o nosso descanso, Ele é o Senhor do sábado. Mas vamos avaliar como esta seita ensina, como ela age. Aqui só para a gente lembrar um pouquinho características de uma seita: salvação pelas obras, exclusivismo, distorção das doutrinas centrais e, por consequência, até a diminuição da pessoa de Cristo. Cristo é tudo para nós, irmãos. Cristo não é um pouco, não é o percentual, Cristo é tudo o que nós precisamos. Colossenses 2, 16, 17. Portanto, ninguém critique vocês por causa de comida ou bebida, ou por causa de dias de festa, ou de luas novas, ou de sábados. Tudo isso não passa de sombra das coisas que viriam. A realidade, porém, é Cristo. Para os sabatistas, que não são só os adventistas, existe até a Igreja Batista, que é a sabatista, a Igreja Batista do sétimo dia, existe. Para eles, se a gente falar dos sábados aqui, que o apóstolo Paulo está dizendo que seriam sombras das coisas que viriam, ou seja, tudo o que aconteceu no passado, quando Deus pôs a lei, sacrifícios e tudo mais, e festas, isso eram sombras daquilo que viria. Cristo já veio. Cristo é realidade para nós, então nós não vivemos mais pelas sombras. Porém, para eles, esses sábados, aqui por estar no plural, por isso tome cuidado quando você vai discutir com um adventista, porque ele vai ter uns argumentos que talvez você não esteja esperando. Eles vão dizer que aqui é sábaton, no plural, então seriam sábados, seriam dias de festas também. Dias que Deus instituiu como dias de festa. Então, nesse caso, o apóstolo Paulo está dizendo, não é mais necessário fazer isso. Mas eles falam que o sábado, no singular, é diferente, porque foi instituído lá em Gênesis, como sinal de Deus, como descanso de Deus, para que nós olhássemos para o Senhor. Mas a gente não encontra isso. Nós não encontramos no Novo Testamento nenhuma ordem explícita dizendo os cristãos devem guardar o sábado. E tem outro detalhe, o que é guardar o sábado? Você vai guardar o sábado, segundo a lei, é rigoroso. Eu acredito que ninguém faça isso, de fato. Como tudo começou? Então, como começou essa seita? Ainda não existia a Igreja Batista, e aí um senhor chamado Guilherme Miller, pregador batista dos Estados Unidos, era um batista. Era um batista. E talvez, eu não posso afirmar isso, mas talvez foi a pior coisa que um batista fez. Então, ele era um pregador leigo, e ele impulsionou o movimento que aguardava a volta de Cristo. Nessa época, irmãos, estava à tona, estudar sobre a vinda de Cristo, escatologia. Todas as igrejas estavam estudando, havia um movimento e todos queriam saber a respeito de Jesus, e havia um grupo aqui liderado por esse Miller, que ele fez uma coisa interessante. Em 1818, ao estudar a Bíblia, Miller concluiu que Jesus retornaria entre a primavera de 43 e 44, 1843 e 1844. Ele concluiu, ele fez os estudos, nós já vamos ver de onde ele tirou isso. Irmãos, nunca conclua nada matematicamente na Bíblia. Não conclua nada. Não faça isso, por favor. E, de preferência, não dê ouvidos a quem conclui esse tipo de coisa. A mensagem se espalhou rapidamente e seus seguidores ficaram conhecidos como milleristas. Claro, ele falou que Jesus ia voltar em 1843, 1844, houve ali uma curiosidade, o povo é curioso, o povo queria saber. Então, Jesus vai voltar, vamos lá, vamos nos reunir, queriam aprender mais sobre isso. Eles interpretaram a purificação do santuário em Daniel 8 como sendo a segunda vinda de Cristo. Eu já vou mostrar o versículo, o pastor Léo pregou sobre essa passagem, falando da purificação do santuário, que era uma previsão, uma profecia de Daniel 8,14, que apontava justamente para a revolta dos macabeus, depois do Etíoco Epifânio
ele corrompeu o templo, sacrificou porcos, e, enfim, ele proibiu o culto a Deus. E aí, o Judas Macabeus reuniu um grupo de pessoas, se revoltaram e acabaram vencendo essa batalha, e foi restaurada a adoração. Então, para nós, isto já se cumpriu. Tá? Isso já se cumpriu. Para os adventistas, isto não se cumpriu. Vamos ver. Vamos compreender melhor isto. Quando o período passou sem o retorno de Jesus, surgiu grande frustração entre os fiéis. Claro que Jesus não voltou no dia que ele previu. Né? Não voltou. E muitas seitas já previram a volta de Jesus, e Jesus não voltou. E nós, graças a Deus, estamos esperando a vinda de Jesus com muita alegria, porque podemos servir a Ele, louvá-lo, engrandecer o nome do Senhor, sem ficar pondo data, fixação de datas, não. Nós cremos no Senhor. Em agosto de 1844, tá, Samuel Snow propôs uma nova interpretação. Veja, a primeira falhou. Agora um outro do grupo pôs uma nova proposta, fixando a data em 22 de outubro de 1844, o dia da expiação no calendário judaico. Ele falou, não aconteceu, porque houve um errinho de cálculo. Então Jesus vai voltar no dia da expiação, em 1844. Vai ser dia 22 de outubro, certinho a data ali, né? Aí pronto, expectativa novamente. O que aconteceu? Essa data ficou conhecida como o dia do grande desapontamento. Tá? Irmãos, eu extraí do site da Adventista, está aqui, ó. Tá? Dia do grande desapontamento, porque todos esperaram a volta de Jesus, Jesus não voltou. Tá? E é o que acontece, uma falsa profecia. Eles falam que não foi uma profecia, foi um cálculo, irmãos. Se eu faço um cálculo e falo para a igreja, ó, Jesus vai voltar amanhã, eu estou profetizando isso. Tá? Então vamos lá. Dia do desapontamento. Miller, que foi o primeiro lá, ele confessou publicamente seu erro de interpretação, mas continuou afirmando a sua fé na Bíblia e na volta de Cristo, e a volta de Cristo permanecia firme. Então, Miller, que foi o primeiro, continuou acreditando na Bíblia. Tá? E aí o que mais que aconteceu? Após o desapontamento, esse grupo millerista se dividiu em 3 grupos. Tá? O primeiro grupo foi os que continuavam marcando novas datas. Eu acho que estão até hoje marcando nova data. Marcando nova, não veio hoje, vem outro dia, vem tal dia, vem no outro dia, e nada. O segundo, perderam a fé e se tornaram incrédulos. É o que acontece também, irmãos. Falsa profecia leva à incredulidade. Pois nós temos que cuidar com pessoas que chegam perto da gente e falam, Deus está me dizendo tal coisa a teu respeito. Deus está me mostrando algo a teu respeito. Irmãos, esse tipo de coisa leva a confusão e incredulidade. A nossa base firme é a Escritura Sagrada. É em Deus, é na palavra de Deus que nós confiamos. E o terceiro grupo, os que persistiram estudando a Bíblia. Então teve um grupo que persistiu estudando a Bíblia. Vamos estudar mais, vamos ver. O problema é quando você vai estudar a Bíblia já com uma ideia, com um conceito, fica meio complicado, né? Então o terceiro grupo concluiu que a data estava correta. 22 de outubro de 1844, a data estava correta, está certo. Mas que estranho, né? Como que a data estava correta e ninguém viu Jesus? E ele não voltou? Como isso? A purificação do santuário, Daniel 8,14, referia-se ao santuário celestial, não ao terreno. Aqui eles inventaram uma desculpa agora. Acontece que Jesus não ia voltar aqui na terra. Se referia ao santuário celestial. Então, o que Jesus fez? Na interpretação adventista, Jesus está lá no céu como se fosse o santo dos santos, o lugar santo. E no dia 22 de outubro de 1844, Jesus se movimentou lá no céu. Ele saiu do santo dos santos e foi, quer dizer, ele saiu do lugar santo e foi para o santo dos santos. Lugar santíssimo. Para fazer algo. Para fazer algo. E aí nós já vamos ver o que, na interpretação deles, o que Jesus está fazendo. Quando a gente questiona essa doutrina, eles falam, vocês não acreditam que Jesus está no céu? Eu acredito. A Bíblia nos ensina que Jesus está à direita de Deus, intercedendo por nós, intercedendo pela sua igreja. Mas não foi isso que aconteceu, isso que a Bíblia não fala. Não existe lugar nenhum, irmãos, que esteja escrito isso. Isso é invenção. Parece que está no livro de Inventários. Né? Parece. Dá uma olhada lá.
Então, ele cita alguns versículos aí. Em 1844, Cristo passou do lugar santo para o Santíssimo, do santuário celestial, iniciando uma obra de intercessão e juízo. Intercessão e juízo. Então, para eles, Jesus Cristo está intercedendo por nós, mas também ele está vendo o que nós estamos fazendo. Segundo eles, ele não está exatamente julgando, mas ele está lá, como se estivesse com uma borracha. Você errou, Jesus olha e fala, puxa vida, o João errou, deixa eu apagar aqui. Tá? É mais ou menos isso. Tá? Mais ou menos isso. E, segundo eles, precisa haver esse juízo aqui, para quando Jesus voltar, já há um motivo claro, né, para a nossa salvação. Nós já fomos julgados, mas, irmãos, isso é um absurdo. Jesus já fez o que ele deveria fazer por nós. Quando ele morreu na cruz, o que ele disse? Está consumado. Tá? Então, vamos ver um pouquinho mais. Desse grupo surgiu, em 1863, a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Tá? Então, foi assim que surgiu. Então, já surgiu de uma forma antibíblica. O mínimo que a gente pode falar, de uma forma antibíblica. Será que eu pulei um? Não. Tá, tudo bem. Então, Daniel 8,14, é dessa passagem que eles fazem um cálculo. Aqui, 2.300 tardes e amanhãs, eles somam isso como anos proféticos, e daí, daquela época até o 22 de outubro de 1844, se cumpriria. Agora, quando a gente lê a Bíblia, irmãos, quando você vai estudar a Bíblia, você tem que pôr na cabeça o seguinte: existe um autor da Bíblia, o autor daquele escrito, e ele foi inspirado por Deus. Ele está escrevendo para alguém, e ele está querendo dizer algo para alguém. Então, Deus está querendo dizer algo ali. E o que Deus estava querendo dizer aqui, ou fazer, era confortar o povo que estava cativo. Tá? Então, ele usa o profeta Daniel para profetizar na época, e o povo entendeu que iria algum tempo, mas que o próprio Deus iria livrar o povo de Israel, mostrando a soberania de Deus, mostrando o conhecimento que Deus tem do futuro. Essa era a ideia do profeta, essa era a vontade de Deus, que aquele povo entendesse isso. Em nenhum momento, irmãos, não dá para se pensar ou se imaginar que o profeta Daniel estava escrevendo aqui, que isso aqui são dois anjos conversando, né, algumas traduções, 2 santos conversando, e um pergunta para o outro até quando queria aquele sofrimento, e ele responde. Então, em nenhum momento você pode imaginar que o profeta Daniel estava com os olhos lá, depois da ressurreição de Jesus, Jesus no lugar santo e passando para o lugar santíssimo. Não existe uma base bíblica para isso. Não é isso que o profeta estava dizendo. Então, quando se tem parece que quando temos alguma dificuldade de interpretação na Bíblia, parece que o caminho mais simples é o correto. E quando você tem mais dúvida, você procura passagens mais esclarecedoras para chegar à conclusão. Então, não era sobre a vinda de Jesus, saindo do lugar santo, indo para o lugar santíssimo. É bem verdade, irmãos, que nós podemos entender, sim, que Deus estava mostrando também algo muito maior, que seria a purificação de tudo pelo sangue de Jesus Cristo, a purificação do seu povo pelo sangue de Cristo. Mas jamais essa ideia de que Jesus iria voltar em tal ano e tal dia. E aqui, Hebreus 9, 22, de fato, tá, eles usam essa passagem aqui também. Então, eles usam Daniel 8,14 e usam Hebreus 9, 22. De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue. E sem derramamento de sangue não há remissão. Tá? Era necessário, portanto, que as figuras das coisas, tá? Cadê? Tinha um negócio aqui, mas não deu certo. Que as figuras das coisas que estão nos céus fossem purificadas com tais sacrifícios. O autor de Hebreus está dizendo o seguinte, tá? Que no passado, ele lembra que no tabernáculo as coisas eram purificadas ali figurativamente com sangue de animais e tal, e eram figuras somente. Tá? E agora, quando se trata das coisas do céu, precisava um sacrifício muito maior. Para que nós possamos estar com Deus eternamente, era necessário
um sacrifício maior, o derramamento de sangue de Jesus Cristo. É basicamente isso que o autor de Hebreus está explicando. Ele não está dizendo que Jesus está fazendo juízo, tá, do povo dele lá no céu. Não, ele está intercedendo por nós, ele já fez o sacrifício, esse sacrifício superior já foi realizado por Cristo. Agora que apareceu ali, figuras, né? Tá? Parece que eles esquecem dessa palavra figura, são figuras. Né? Era algo semelhante, era algo que indicava um acontecimento futuro. 1850 a 1863, as principais doutrinas da Igreja Adventista, eles são assumidamente arminianos, ou seja, eles não entendem que Deus age sozinho transformando o nosso coração para a salvação. Para eles, os arminianos, eles entendem que há o sinergismo, ou seja, a colaboração humana com Deus, né, o homem e Deus para a salvação. Né. Para nós que cremos nas Escrituras, nós dizemos o seguinte: o Senhor Deus transforma o nosso coração, a salvação vem do Senhor, Ele escolhe, Ele transforma, Ele chama, Ele mesmo muda o nosso coração e Ele nos glorifica. Então, tudo vem de Deus para nós. Para a doutrina ou soteriologia arminiana, há uma contribuição do ser humano. Segunda vinda literal de Cristo, tudo bem. Né? Observância do sábado. Eu conhecia adventistas que guardavam o sábado, mas chegava na casa e eles estavam assistindo o programa, que esse programinha de televisão, de música e dança e tudo mais. Mas eu vi no site adventistas eles orientando que guardar o sábado realmente é se voltar para Deus, é ir no culto deles no sábado de manhã, é se dedicar aos ensinos também. Então, para eles, guardar o sábado é dessa forma. E outra coisa que eles falam também, guardar o sábado, irmãos, não é ficar dormindo, né? Então, o cara chega no sábado, ele vai dormir o dia inteiro, né? Então, eles falam que não é isso guardar o sábado, você precisa se dedicar a Deus. Mortalidade condicional da alma. Já viram falar isso? Quem já ouviu? Alguém já ouviu? Tá. Mortalidade condicional da alma, já vamos ver. Ministério de Cristo no santuário celestial, que nós acabamos de falar. Tá? Ministério de Cristo no santuário. Aqui está, né, bem suave, né? Mas, na verdade, chamam de juízo isso. Né? 1873, aqui é a fundação da igreja, já estava com 3.500 pessoas, 125 igrejas, né, nos Estados Unidos. Ellen White, essa é a figura mais, né, proeminente da igreja adventista. É uma profetisa, segundo eles, e está aqui, Ellen White, figura de destaque espiritual, no século XIX, escreveu mais de 5.000, está no site deles, mais de 5.000 artigos e 49 livros. Ela era muito produtiva na escritura. É claro que depois descobriram, a própria adventista pagou um perito e descobriram que tem muito plágio. Então, ela costumava copiar textos inteiros de outros livros e não atribuir o autor. Tá? Acontecia muito isso. Isso é assumir, eu estou falando bem tranquilo, porque os próprios pastores adventistas, eles admitem isso. Tá? Hoje, somado a mais de 150 obras disponíveis. É uma das autoras mais traduzidas da história, abordando temas como religião, educação, saúde, profecias e vida cristã. Aborda tudo nos livros dela. Né? Tá, vamos lá. Desde os 17 anos, ela é muito jovenzinha ainda, tá? Ela, dos 17 até 87 anos, recebeu cerca de 2.000 sonhos e visões. Irmão, se você come lá uma costela e uma mandioca à noite e sonha, isso é fichinha. Tá? É fichinha perto da Ellen White. Fichinha. Tá? Pensa bem, 2.000 sonhos e visões. Tá? É bastante coisa. É bastante coisa. Aí eu estava fazendo esse estudo e me lembrei, mas calma aí. O apóstolo Paulo escreveu as epístolas dele, né? Quantos versículos o apóstolo Paulo escreveu? Vamos ver. As 13 cartas do apóstolo Paulo, Romanos e Filemão, somam um total de 2.033 versículos. Só para um comparativo, né? Eu acredito que sonho e visão é maior que um versículo até, né? Porque a pessoa às vezes tem uma... Eu estou vendo, ela tinha visões, sonhos de, às vezes, alguns minutos e às vezes até 4 horas, né? Então, era bastante coisa. E aí vem a observância do sábado, não vou ler tudo, né? Mas, para eles, no domingo é espúrio, ou seja, é falso sábado. Tá? E para eles, segundo os escritos de Ellen White, quem guarda
o domingo, quem cultua no domingo, na verdade está servindo ao governo terreno, ao sistema terreno, e mostra a sua infidelidade, porque o verdadeiro sábado é o sábado que eles guardam e que eles dão prova de fidelidade. E mais ainda, no final dos tempos, aqueles que estarão guardando o domingo, tá, eles não se arrepender, eles vão demonstrar sua prova de infidelidade, de ilealdade a Deus, continuando a cultuar no domingo. Mas aquele que se voltar para o sábado, que passar a guardar o sábado, vai demonstrar uma prova de fidelidade a Deus, e esse é o selo, segundo eles, é o selo apocalíptico que marca o povo fiel a Deus. Ou seja, todos nós aqui somos infiéis. Tá? Não valeu você sair de casa hoje, não, vir tomar um café e estudar aqui. Não valeu, porque hoje não é sábado. Se fosse ontem, aí sim, você está sendo infiel por estudar a palavra de Deus no domingo, cultuar a Deus no domingo. Tá? Então, não venha hoje à noite. Estou brincando, irmão. Tá? O Léo já me olhou torto ali, falou, pegar você depois. Mortalidade condicional da alma. Gente, isso aqui é terrível. Vamos lá, ver o que eles falam. Epa. Em resumo, é a crença de que o ser humano não possui uma alma imortal. Você possui uma alma imortal ou não? Quem não possui uma alma imortal aqui? Então, irmãos, nós cremos, segundo as Escrituras, que a nossa alma é imortal. E se a gente morrer, um dia nós vamos ressuscitar para a glória de Deus, para a salvação eterna ou para a condenação eterna. Para eles, não. Tá? Vamos ter uma explicação para eles. A doutrina da alma imortal não é bíblica, mas sim uma filosofia grega. Tá? Se eles lessem um pouquinho mais a Bíblia, né, eles chegariam a algumas conclusões diferentes. O fim dos ímpios. Olha para eles como vai ser. Irmãos, aqui é deles, sabe, não vai fotografar, falar o que a IBI está ensinando. O fim dos ímpios. No juízo final, os ímpios não serão torturados para sempre em um inferno de fogo. Eles serão ressuscitados, julgados e, por fim, completamente destruídos ou aniquilados pelo fogo. Malaquias 4:1. Malaquias 4:1 só fala que os mortos não conseguem entender as coisas. Está falando de uma perspectiva aqui, terrena, né? O cara morreu, ele não está ouvindo, é normal. O resultado, a morte é eterna, mas o ato de punir não é um tormento sem fim. O texto ficou meio estranho, né? Mas é isso que eles dizem. Então, resumindo tudo isso. Aquele que morrer crendo em Jesus Cristo vai ressuscitar para a glória, para a vida eterna. Vai viver eternamente com o Senhor. Aqueles que não creram em Cristo, eles vão morrer e no dia da ressurreição, eles simplesmente vão ser lançados no inferno. Então, ali a destruição é imediata, tá? E o que vai acontecer? A morte, eles falam que a morte é eterna. Claro, a pessoa morreu, mas ela vai entrar no estado inconsciente e vai ser destruída, aniquilada. Isso chama-se aniquilacionismo. Quando alguém fala, tal igreja é aniquilacionista, significa que aqueles que não creram em Jesus não vão sofrer a punição eterna. Eles vão sim ser lançados no lago de fogo e vão ser destruídos, junto com Satanás. Acabou, destruiu. Mas e o que a Bíblia, em várias passagens, nos ensina? Eu peguei uma aqui que eu acho que é mais fácil de entender. Apocalipse 14:10, onde a fumaça do tormento está atormentando com fogo e enxofre. Está difícil descer aqui, ó. Por quanto tempo? Tormento para todo o sempre. Tá? Qual é o argumento aqui? O argumento é de alguns teólogos também, até alguns teólogos modernos, teólogos entre aspas. Eles dizem o seguinte: Deus, no caráter bondoso, amoroso de Deus, jamais Deus torturaria uma alma para sempre. Mas eles querem corrigir algo em Deus, querem corrigir o caráter perfeito de Deus. Porque se as Escrituras nos ensinam que Deus vai punir eternamente, atormentar eternamente, é porque Ele vai. E Ele está sendo justo em fazer isso. Ele nos deu vida para servi-lo. Ele nos deu o seu Filho para nos resgatar.
E quando nós negamos isso e viramos as costas para Deus, nós chamamos Deus de mentiroso. O Deus eterno, todo-poderoso, que nos deu vida e nos deu seu Filho para nos salvar. Quando nós viramos as costas para eles, nós somos, sim, merecedores de uma punição eterna, porque nós viramos as costas para um Deus eterno. Então, eu negar isso é eu não aceitar a palavra de Deus. O grande juízo investigativo. Agora vamos falar um pouquinho sobre aquela passagem de Jesus do lugar santo para o lugar santíssimo. Eu tentei imaginar Jesus fazendo isso, mas não consegui. Não consegui. Também foi extraído do... Aqui, irmãos, é de um vídeo. Tá? É de um vídeo do pastor deles, um pastor mestre, Elmer Guzman, pastor mestre. Eu fiz a transcrição, por isso o texto, às vezes, tem algumas palavras, eu falei, mas que estranho, porque é uma transcrição. Olha o que ele está falando no sermão. Tá? Se você quiser ver o sermão completo, está ali a referência, depois você pede, eu passo para você. Evidentemente, em 1844, 22 de outubro, Jesus não retornou. É claro. Né? Ele fala até, evidentemente, isso o pastor Batista está falando. Tá? Jesus não retornou, o que fez com que aqueles continuassem o estudo das Escrituras e pudessem o quê? Descobrir. Então, eles foram estudar melhor e daí descobriram, irmãos, uma nova revelação. Eles descobriram, tá, a doutrina do santuário celestial. Santuário celestial é um nome mais suave, tá, para o grande juízo investigativo. O que ele continua no sermão? Ele vai continuar dizendo. No final dos 2.300 tardes, está tudo bem o que aconteceu. Tá? Jesus começa a sua ministração no Santo dos Santos. Então, Jesus começa a trabalhar no Santo dos Santos, o lugar santíssimo no céu, nas regiões celestiais. Tá? Para eles dar uma separação. Né? Uma obra de juízo de purificação, olha o que o pastor disse, que finaliza justamente o plano da salvação. O que é isso? Isso é uma insuficiência da cruz. Jesus já não morreu na cruz, já não deu a salvação, já não nos limpou, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Olha que absurdo. Tá? Finalizaria justamente o plano da salvação. Então, Jesus está lá ainda fazendo esse juízo investigatório, vendo os nossos pecados, fazendo algo, trabalhando ainda para a nossa salvação. Isso não existe, né? Você pode procurar na Bíblia, em todos os livros, você não vai encontrar isso. No final do Yom Kippur, né, que é o dia da expiação, olha a explicação que ele vai dar agora. Tá? O sacerdote saía do santuário e levava, trazia, como ele está falando, por isso que eu disse, às vezes tem palavras meio estranhas, justamente a impureza do santuário, colocava justamente depositando no bode emissário, mandava para o deserto. Irmãos, em Levítico 16, existe um sacrifício no dia da expiação, onde Deus pedia 2 bodes. Esses bodes eram sorteados. Um deles era sacrificado, era derramado o sangue daquele bode, simbolizando a morte de Cristo, e o outro bode era o bode emissário, onde o sacerdote colocava as mãos e simbolicamente ele transferia os pecados do povo para aquele bode. E aquele bode era solto no deserto. Ele ia embora para morrer no deserto. Ele era abandonado dessa forma. Para nós, cristãos, nós entendemos isso de uma forma muito simples, da mais simples possível. Esses 2 bodes que eram apresentados diante de Deus, tá? eram bodes para o sacrifício. Um deles representava o sacrifício na cruz de Jesus, e o outro, ele representava Jesus levando os nossos pecados. Só isso. Só isso. Mas, né, para quem gosta de inventar um pouco a mais, né, aí muda um pouco as coisas. Vamos ver o que ele vai explicar. Essa pausa é para você pensar um pouco, né? E no final do tempo da graça, ou seja, quando encerrar o tempo da graça aqui, tá, quando Jesus voltar, o nosso sumo sacerdote Jesus Cristo voltará para essa terra para depositar a culpa do pecado à cabeça do nosso arqui-inimigo. É isso? Você entendeu o que estão dizendo?
Quando acabar o tempo da graça, Jesus voltar, juízo, Jesus, ele vai depositar a culpa do pecado na cabeça nossa, ele vai transferir para Satanás os pecados. É como se Satanás fosse aí o corredentor. Eu não sei onde isso, quer dizer, foi nos escritos de Ellen White também. Irmãos, quando a gente fala de tabernáculo, Deus mostra o tabernáculo ali, a purificação com sangue, tudo prefigurando a vinda de Jesus, a salvação do povo. Não há lugar para representatividade ali de Satanás, você não vê nada. Satanás sendo representado mais para eles, o bode emissário, ou o Azazel, ele representaria Satanás, onde no final dos tempos Jesus transfere os pecados para Satanás, tá? As almas, portanto, esse santuário que seria purificado, Daniel 8,14, não pode ser o planeta Terra. Então Jesus está no céu fazendo a intercessão, e aí quando Jesus descer, quando vier na Terra novamente, aí sim, aí vai acabar tudo e ele vai lançar os nossos pecados sobre Satanás, e também Satanás vai ser punido pelo próprio pecado. Não existe isso em lugar nenhum, mas eles inventaram. Vamos para outra. Aqui só, eu pus alguns que foram bem antes, né? Martinho Lutero, aproximadamente 300 anos antes. Os teólogos na Reforma, vários teólogos aqui, bons teólogos, John Owen um pouco mais tarde, Jonathan Edwards mais tarde também. Irmãos, nenhum deles falou sobre isso. Juízo investigatório, nada, nenhum falou sobre isso. Se for falar, vai ser contra. Tá? Não falaram sobre o tal do bode emissário, que era um representante ou um símbolo de Satanás, nada também. Tá? Então tem alguma coisa estranha, né? Aí 300 anos depois da reforma, aí eles têm essa revelação. Em frente. Arcanjo Miguel é um dos nomes ou títulos de Jesus Cristo. Sabia disso ou não? Quem sabia? Soube agora. A gente começa a estudar sobre seitas em coisas. Irmãos, eles não estão dizendo, vamos ser honestos, eles não estão dizendo que Jesus é o anjo, é um anjo, que Jesus foi criado. Mas estão dizendo que o anjo, que é aquele arcanjo Miguel, era Jesus, Jesus com o nome de Miguel. Isso é um pouco diferente, né? Eles não ensinam que Jesus é um anjo ou um ser criado. Miguel é visto como um título. Onde encontrar esses ensinamentos? Onde será, né? Nos escritos de Ellen G. White. Você pode ler lá todos os livros da Ellen G. White, você vai encontrar várias passagens que ela vai dizer. Ao desejado de todas as nações, é um dos livros mais conhecidos. Ao descrever a ressurreição de Moisés, uma cena baseada em Judas 9, ela escreve sobre Cristo. Você lembra que lá em Moisés que o arcanjo contendeu com quem? Com Satanás, pelo corpo de Moisés, você lembram? Quem contendeu? O arcanjo Miguel. Tá? Mas na Ellen White, quando ela escreve os livros, ela põe Jesus no lugar. Então, em Judas 9, quando Jesus Cristo contendeu contra Satanás, e tal, ela põe como se fosse o próprio Jesus, mas com o nome de arcanjo Miguel, com o título. Né? Primeiros escritos também, outros escritos dela, na página 174, ela descreve a disputa pelo corpo de Moisés e identifica Miguel como sendo Cristo. Só ela fez isso. Não há nenhuma base bíblica para isso. Eu só acho interessante, qual foi o que o tal do arcanjo Miguel falou para Satanás naquele momento, você lembra? Que o Senhor te repreenda. Por que ele não falou então que eu te repreenda? Ou eu te repreendo? Simples, né? Refutação simples, dessa forma. Outra coisa, deixa eu... Aqui, ó. Ao descrever a ressurreição de Moisés, eu quase que esqueci desse detalhe. Mas Moisés ressuscitou? Onde é que está escrito que Moisés ressuscitou? Inventários também. Em Deuteronômio está escrito que Moisés morreu e foi sepultado. Em Judas aqui aparece uma contenda por causa do corpo de Moisés. Mas para os adventistas,
Moisés ressuscitou. E por que eles ensinam isso? Eu vi pregações deles, irmãos, vi até ensino daquele Rodrigo Silva, aquele arqueólogo e tudo mais, é um homem culto. E ele diz o seguinte: a alma, tá? A nossa alma, ela é uma alma que vai entrar em sono, vai dormir quando nós morrermos. E ele explica uma coisa bem interessante, ele diz o seguinte: quando Deus soprou vida sobre aquele boneco de barro que ele fez, Deus une ali a alma ao corpo. Então, o Rodrigo Silva ele fala, no meu entendimento, mas é o entendimento da adventista, não há alma consciente sem o corpo. Então, a alma tem que estar unida ao corpo, certo? Então, eles pregam dessa forma, o sono da alma. Quem morrer agora, se algum de nós morrer, nós vamos ficar dormindo até a vinda de Jesus. Mas, para que eles possam justificar tudo isso, então eles têm que inventar alguma coisa. Por exemplo, quando Moisés e Elias aparecem lá na transfiguração, para eles aquilo foi real, não é uma visão. Para eles é real. E Moisés estava com um corpo ali. Porque só a alma do Moisés não poderia estar lá. Mas, irmãos, mesmo que a alma não tivesse, aquilo é uma visão dada por Deus. Então, a alma sozinha ela não pode estar circulando por ela, tem que ter um corpo. Então, por isso eles pregam também a ressurreição de Moisés, ressurreição corpórea mesmo. E aí eles negam o quê? Lembra aí, o que eles negam? Negam a questão celestial. E há uma negação também do que mais? Oi? 1 Coríntios 15, 20. Jesus é o quê? Primícia dos que dormem. Jesus foi o único que ressuscitou com o corpo glorificado. E mais ninguém. Se eu acreditar nessa besteira aqui, eu estou negando os escritos. Ou a Bíblia estaria entrando em contradição. Jesus é primícia dos que dormem. Isso tem a ver com a nossa salvação, com a nossa ressurreição. Nós também teremos um corpo glorificado. Assim como Jesus nós seremos. Assim como Ele ressuscitou com um corpo glorificado, nós também ressuscitaremos. Então Moisés, segundo eles, Moisés está dormindo. Para nós, ele está com Cristo. E mais, refutando o sono da alma. O que está escrito lá em Filipenses 1, 23? Quem lembra aí? Pode colar, não tem problema. Que está escrito em Filipenses 1, 23. Quem achou aí pode falar bem altão assim. Né? Amém. Por que Paulo não falou, eu quero partir e ficar dormindo? Na rede celestial. Né? Ele fala, eu quero partir e estar com Cristo. Pronto, é isso. Se nós partirmos, nós estaremos com Cristo. Aí eles alegam o seguinte, como que nós vamos estar com Cristo se vai ter ressurreição? Aí seria contraditório a ressurreição, mas eles esquecem que a ressurreição é na vinda de Cristo e nós teremos um corpo glorificado. O ladrão da cruz. Mas isso aí eles refutam você. Refutam. O Rodrigo Silva, ele refutou isso aí. Porque o que acontece? Jesus disse para o ladrão da cruz, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Segundo o Rodrigo Silva, ele fez um doutorado ou mestrado, alguma coisa na igreja católica, na Universidade Católica, e ele escreveu um artigo e tudo mais, que ele viu que, na época, a construção dessa frase poderia ser de uma outra forma. É como se Jesus olhasse para o ladrão e falou, hoje eu te digo, você estará no paraíso. Entenderam? Eu digo agora para você, mas um dia você vai estar no paraíso. Não é isso que Jesus quis dizer naquele momento, né? Hoje mesmo. Então, muitas vezes, para os teólogos, irmãos, a galinha não é uma galinha, é um Chester, né? A gente tem que cuidar com isso. Tem que cuidar. Vão inventar alguma coisa. O dom de profecia. As escrituras revelam, aqui no site deles também,
As Escrituras revelam que um dos dons do Espírito Santo é profecia. Esse dom é uma característica da igreja remanescente. Eles falam que não são exclusivistas, mas eles chamam-se a si mesmos de igreja remanescente. Ou seja, aquela igreja verdadeira. A igreja que permanece. Você não é igreja remanescente. Não pense que você é. Segundo os adventistas, você não é. Tá? Então, só eles que são a igreja remanescente. Porque eles guardam sábado e tudo mais. E nós cremos que ele foi manifestado no ministério de Ellen White. Ele é o quê? Ali o ministério, o dom de profecia. Eles acreditam verdadeiramente que Ellen White, ela recebeu o dom de profecia. Vamos ver um pouco mais sobre isso. Aqui tem algumas previsões dela, claro que eu não vou ler tudo, né, irmãos? A pessoa que escreveu o dom de profecia, numa conferência, em 1856, ela profetizou que dos que estavam presentes, é como se ela viesse aqui na frente e olhasse para vocês e dissesse, dos que estão presentes aqui, muitos vão morrer e vão ser comidos por verme, outros vão fazer isso, aquilo e aquele outro, e alguns estarão aqui na vinda de Jesus Cristo. Mais ou menos isso que ela falou. Tá? Aí, o resultado, todos os indivíduos que estavam presentes naquela conferência já faleceram, é claro, né? Segundo essa profecia, tinha que ter alguns aqui ainda esperando a vinda de Jesus Cristo. Então, irmãos, se um profeta declara algo e esse algo não acontece, esse profeta o que é? Falso profeta. Pronto. Outra, a guerra civil na América e Inglaterra, ela previu que ia acontecer uma guerra, que a Inglaterra ia declarar guerra contra os Estados Unidos. Isso também não aconteceu. Tá? Outra coisa, reconstrução de Jerusalém. Ela falou que Jerusalém jamais seria reconstruída. Jerusalém foi reconstruída. A doutrina da porta fechada. Essa doutrina ela dizia o seguinte, em 44, se você não acreditou na vinda de Jesus prevista pelo Miller, a porta da salvação está fechada para você. Isso foi uma profecia. Acabou para você. Se não acreditou lá no Miller, então acabou. Mas mais tarde ela mesma não acreditou mais, porque daí tiveram que negar. Né? Então, fechou a porta da salvação até para profetiza, segundo ela mesma. Declarações de confiança nos escritos de Ellen. Reafirmamos nossa convicção, apesar disso, hein? Reafirmamos nossa convicção de que seus escritos são divinamente inspirados. Glória, né? Irmãos, com tantos erros de interpretação bíblica, são divinamente inspirados e centralizados em Cristo. Então comprometemos-nos a estudar, aqui na igreja, comprometemos a estudar os escritos de Ellen White, ver em oração, avaliar, tudo isso, sabe? É uma promessa da igreja. Divinamente inspirado, pus uma setinha. Aqui está o compromisso de batismo deles. Tá? Quando você não vai, mas se você quisesse se batizar na igreja adventista, você ia fazer o seguinte, você ia ler essa ficha e você ia assinar. Então, você ia marcar ali os quadradinhos. Tá. Primeiro, ali. Você já não ia mais poder tomar café. Irmãos, eu já ia para o inferno. Não dá. Teve uma vez que eu e a Marilena fomos escolher uma chácara, um lugar para retiro de jovens, e chegamos aquele lugar bonito, aquela coisa maravilhosa, né? Aí a mulher que cuidava lá falou, só que aqui não pode tomar café, porque é adventista e também não pode comer carne. Eu falei, nenhum tipo. Não é só carne de porco, nenhum tipo de carne. Eu falei, então tá bom, então deixa para outro, né? Porque como é que você vai levar os jovens, não vai tomar café e não vai comer carne? Então ali tem os cuidados, né, lá em cima, ó, decide observar todos os mandamentos, inclusive o sábado. Irmãos, é como se nós não amássemos os mandamentos de Deus. Nós amamos os mandamentos de Deus. E o Espírito Santo nos capacita a buscar fazer isso, a buscar servir a Deus da melhor forma possível. Mas dizer que nós guardamos os mandamentos, não, nós não temos essa capacidade. Nós podemos sim lutar todo dia contra o pecado, orar, buscar no Senhor, mas rigorosamente nós não conseguimos fazer isso. Creia e aceita que a igreja adventista do sétimo dia é a igreja remanescente. Tá? De acordo com a profecia bíblica, deseja aceita o membro, tá, tudo bem, daí vai para ser membro do mundo inteiro na adventista. Então, mais uma vez, vai ter que declarar que a igreja é remanescente. O que mais? Aceita o ensino bíblico dos dons espirituais e que é nos dons de profecia manifestado no ministério de Ellen G. White.
Eles falam que não é a altura da Bíblia e tal. Pode até ser que não seja na altura da Bíblia, mas dizer que os escritos dela são inspirados pelo Espírito Santo e pôr na declaração de batismo que você aceita os ensinos dela, tudo bem, aí vamos tirar as conclusões que você quiser. Aceita que Jesus Cristo é intercessor no santuário celestial. Aqui é o juízo investigativo, mas usaram uma palavra mais bonitinha um pouco. Aí a pessoa assina a ficha lá e é batizado. Passam uns dias, ela descobre realmente o que é isso. Né? Aqui eu pus os 5 solas só para a gente ter uma lembrança. Né? Passa aqui, adventista, somente a Escritura. Não. Somente a fé. Somente a graça. Não, irmãos, tem a graça, o sábado e mais a Ellen White, beleza. E o café. Esse daí fica mais sem graça ainda. Somente Cristo, também não. Glória somente a Deus. Não passa nos 5 solas, né? Não passa. E aqui, Hebreus, isso aqui, irmãos, para nós, cristãos, nós somos do Senhor. Nós cremos em Jesus Cristo. Olha a palavra de Deus como ela é perfeita, limpa, né? Compreensível, maravilhosa. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrados dos seus pés. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Nós somos aperfeiçoados para sempre. É um único sacrifício perfeito. É o que o Senhor está nos dizendo. Não precisa mais nada, irmãos. Jesus Cristo já fez a obra completa, a obra de redenção. Basta nós crermos, acreditarmos nisso. A nossa salvação é por meio da fé. Não pelas obras para que ninguém se glorie. Efésios 2:8. Então aqui Hebreus 10, 12 e 14. E no final, Jesus é o nosso descanso. Nós podemos descansar em Cristo, irmãos, e não numa oferta estranha, não numa palavra esquisita. O cristianismo é tão maravilhoso. E Deus, Ele nos deu o seu Filho de uma forma tão amorosa. E é para todos nós compreendermos, irmãos. Não é só para os teólogos. Não é só para pastores. A pessoa mais simples e letrada, ela compreende que ela é uma grande pecadora e que precisa de um grande Salvador chamado Jesus Cristo. Eu não preciso de escritos alheios à Bíblia, estranhos à palavra de Deus, para crer. Eu creio em Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. E isso é claro para nós nas Escrituras. Nós somos salvos pela graça. Nós somos salvos por um Senhor que nos amou e se entregou por nós numa cruz. Maravilhoso isso. E por isso nós nos reunimos para adorar a esse Deus.